Olá pessoal, boa noite. Estou de volta aqui na telinha do seu monitor e hoje eu trago um assunto capcioso, algo que realmente é quente, certo? E vocês vão compreender um pouco mais da minha realidade. Bem, o que todos ou somente um grupo sabe é que eu tenho certas limitações, tá bom? Eu tenho uma condição, eu não vou dizer aqui que é uma doença, porque não é doença, é uma condição que ela é invisível, certo? E por esse fato dela ser invisível, nós temos uma sociedade capacitista. O que elas fazem? Elas pensam que por ter essa deficiência, que não é visível, eu tenho condições de fazer tudo, eu tenho capacidade de tudo, mas não é assim, gente, certo? Para vocês terem uma ideia, para me fazer um vídeo como esse, raramente eu consigo fazer de primeira. Eu passo longos momentos de repetições para que o vídeo fique bem produzido. E não tem nada de CGI, de chat de GPT aqui não. Tudo é produzido autenticamente pelo meu poder criativo. Eu produzo com base no meu intelecto, na minha cognição, certo? O meu sistema neurológico ele é afetado, às vezes ele dá curto-circuito, né? Mas não é porque eu fico gravando vídeo não, é porque realmente eu gasto o dobro, ou se não triplo de tempo para fazer o que as pessoas sadias normalmente fazem. Para estudar para a faculdade eu preciso de mais tempo. Para me olhar, para ficar execuível, para ter equidade entre eu e os alunos da sala, do curso que eu estou fazendo. E assim, às vezes as pessoas verem a minha personalidade e isso traz a ela um certo antagonismo, porque algumas pessoas me veem extrovertido, outras me veem acanhado. Algumas me veem sendo um aluno participativo, um aluno de eloquência, bem articulado, uma oratória e uma posição bem reservada e que faz participações, que opina, que acrescenta, que envolve os outros alunos e até o mesmo próprio professor em um ambiente propício para o compartilhamento de saberes, entendeu? Algumas vezes eu estou lá na aula e opino, dou a minha opinião, certo? Critico, provoco, instigo o professor a ampliar a sua visão de raciocínio e realmente às vezes eu tenho uma oratória bem articulada, uma participação, uma expressividade que todo mundo me confunde com PhD. Muitas pessoas me confundem até com o próprio professor, mas há outros momentos em que eu não estou bem, a minha percepção está alterada e eu não consigo ter desenvoltura, gente. É uma realidade para quem tem essa doença que eu tenho, essa enfermidade. Não é doença, até eu estou cometendo essa gáfia. É condição. É uma condição invisível, certo? É um transtorno mental que ele afeta a produtividade, mas ele não tira totalmente a minha capacidade de executar alguma atividade, tá bom? Mas só esclarecendo aqui, porque algumas pessoas me veem extrovertido, outras me veem calado, e isso forma um certo antagonismo, um paradoxo, e acaba trazendo confusão, não só para as pessoas que estão aqui dentro da família, dentro da casa, como fora da família, fora da minha residência. Tá entendendo? E eu vou criar um quadro aqui no meu. Eu acho que nem preciso de criar quadro, não vai ser necessário. Eu vou fazer vídeos, não fazendo citações de livro, não falando aqui da teoria do conhecimento geográfico, da epistemologia da geografia como eclosão de uma ciência. Não vou falar sobre as palavras-chave, né? Os conceitos de geografia, mas vou falar a minha realidade como universitário PCD,
certo? O meu cotidiano, vou postar aqui algumas atividades que eu faço na faculdade, vou falar um pouco da minha realidade do dia a dia, de como é um aluno precisa enfrentar certas dificuldades no ensino-aprendizagem, certo? Geografia agora foi incluída aí, a maior parte da grade curricular, como com componentes pedagógicos, certo? Vocês não vão me ver falando aqui muito sobre geografia física, sobre geomorfologia, sobre. Eu posso até falar um pouco sobre, se eu estiver participando de um evento, sobre geografia do Rio Grande do Norte, certo? Mas eu não vou falar dos conceitos chaves, todos eles, que é região, espaço, territorialismo, tem vários dos conceitos. Mas o firmamento, o essencial, vou falar como é a minha realidade. Vocês pensam que eu falando assim, dá por parecer que eu sou uma pessoa normal, como qualquer outra, que não aparento nenhuma limitação, não aparento nenhuma alguma defasagem na, na expressividade, na articulação, na, na forma de falar, tá bom? E na minha oratória, né, como se diz. E eu não vou chutar o pau da barraca. Eu vou falar aqui, vou confessar, vou assumir que eu sou um aluno PCD, estudando o curso de Geografia, vou ser um servidor público, vou conseguir, com meus esforços, passar no concurso, melhorar muito, muito mesmo a vida de pessoas que têm deficiência, que está lutando contra alguma enfermidade neurológica, algum transtorno mental, e vou fazer o possível para essas pessoas, assim como eu, ter um direito e vez na sociedade. Tem a lei de inclusão da pessoa com deficiência, certo? E essa lei ela garante, ela dá possibilidades para que o aluno que é cadeirante, o aluno que tem alguma deficiência física, alguma deficiência neurológica, alguma deficiência no sistema, na coordenação motora, sensorial, essas pessoas têm que ter vez na universidade, certo? Tem que ter igualdade, tem que ser uma coisa exequível, equidade, entendeu? E eu vou falar aqui no canal sobre a minha realidade como aluno PCD, certo? Tem vídeos que eu gravo, gente, para vocês terem uma ideia, que eu demoro aqui umas 2, 3, 4 horas. Quando eu não estou bem, quando eu estou com a crise, alguma coisa assim desse tipo. Quando eu não estou bem, eu demoro muito tempo. Agora quando eu estou normal, eu falo, eu sou considerado até comparado a uma pessoa sadia. Mas para eu estudar para uma prova, por exemplo, eu gasto o dobro ou triplo de tempo para ter produtividade, certo? Eu gasto o triplo do tempo que uma pessoa sadia gastaria em 1 hora ou meia hora. Essa é a minha realidade. Essa é a minha triste realidade. Isso não é uma doença. Esquizofrenia não é uma doença, é uma condição. E é uma condição invisível. E eu vou mostrar para todo mundo que um esquizofrênico com 32 anos, que eu vou fazer, e vou terminar a faculdade, e vou mostrar para o mundo, para o Brasil, para o Rio Grande do Norte, para Mossoró, que é possível. Que com a ajuda, com a colaboração dos professores ali ouvindo, ali sentado na cadeira, certo? A mão amiga do professor, da instituição, do sistema jurídico, das políticas sociais, tudo é possível, certo? Com abraçar calorado dos colegas, dos órgãos públicos, das entidades governamentais, dos próprios professores, dos reitores. Vamos conseguir ir para frente. Todo mundo às vezes pensa que eu sou PhD só porque na aula eu participo. Como eu participo? Dando opinião,
fazendo críticas, fazendo provocações, acrescentando, implementando algum outro assunto relacionado, isso de forma com propriedade e com coesão, certo? Tudo coerente, nada saindo do que se considera normal ou fundamentado na verdade. Eu falo com certeza de que estou seguro do que estou falando, certo? Não é nenhum, às vezes eu fico assim com um problemazinho, que eu fico uns vídeos de linguagem, gaguejando, sem expressividade, fica defasada a minha fala, mas isso são momentos raros, né? Algumas vezes acontece com muita frequência, mas só que muitas vezes eu me sobressaio. E muita gente que fica desconfortada porque uma hora eu falo, outra hora eu fico acanhado, uma hora eu sou uma pessoa que domina o conteúdo, que aplica o conteúdo, que relata o conteúdo, e outra hora uma pessoa calada, sem vida, desbotada, entendeu? Aí eu estou justificando aqui que tudo isso é devido a minhas limitações, devido à minha condição, certo? Essa condição é que faz eu ficar assim com esse comportamento inconstante, inseguro, indeciso, tá certo? Mas é isso, pessoal. Eu vou fazer vídeos mostrando a realidade, vídeos curtos, de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, mostrando a realidade de como é que um aluno PCD participa do âmbito acadêmico, do lugar universitário, do lugar de universidade, e vou trazer aqui inúmeros vídeos, vocês vão ver. Não vou ficar só restrito a falar mensagens de fé, não. A mensagem de fé também que eu vou postar aqui é de fé na capacidade, na insistência e na habilidade de lidar com situações e de permanecer no ambiente acadêmico. É certo que no ambiente acadêmico, para um cristão, é quase sempre corrosivo, né? Porque lá tem muitas ideologias, pensamentos que vão contra o conservadorismo, a liturgia, os usos e costumes de algumas denominações da igreja, certo? Mas quem é crente raiz, aonde pisa, faz a diferença, e todo mundo sabe que aquele é crente, aponta, aquele é crente. Todo mundo sente, até os ímpios ou as pessoas amigas que não são evangélicas, não são cristãos, mas só que não repudiam ou não deixam marcas que sejam negativas, certo? Que não se opõem, não são evangélicos, mas também não querem destruir, não querem ofender, não querem abater. Pessoas que têm a fé delas em alguma coisa, certo? Não sei se é um diploma, não sei, mas que elas apoiam, que são pessoas boas, de caráter, de índoles bacana, são pessoas respeitosas, pessoas que são de bem. Tem muita gente na universidade que é de bem, mas tem outros que, gente, pela misericórdia de Deus, não dá para coexistir com um indivíduo que pensa totalmente diferente. Uma libertinagem, uma coisa desmoralizante, entendeu? Mas tem muita gente boa na faculdade, muitas pessoas, orientadores, pessoas do meu curso, por exemplo, tem muitos professores lá que me apoiam, professores de caráter, professores de personalidade, e sinceramente, são professores que trazem à tona realmente o serviço bem prestado, um serviço público bem prestado, entendeu? E é isso, gente. Eu vim aqui esclarecer porque alguns me veem como PhD, outros me veem como carrasco, outros me veem como uma pessoa fria.
para todo mundo tem todo tipo de pensamento sobre mim, sobre uma leitura do meu caráter, das minhas ações, da minha personalidade. Tem várias leituras, entendeu? Várias formas de pensar. Mas eu digo aqui, eu digo para vocês, claro isso. Eu não quero mal de ninguém. Sou uma pessoa pacífica. Falo algumas vezes, outras vezes não fico calado. Consigo fazer um bom seminário algumas vezes e outras vezes não consigo. E gente, você tem que entender que eu sou ser humano e um ser humano com limitações. Eu não posso agradar todo mundo e eu não estou aqui para agradar todo mundo, entendeu? A única coisa que eu tenho que fazer é me valorizar, me amar, porque a palavra de Deus diz: ame ao seu próximo como a si mesmo. Então, primeiro a gente tem que se amar para amar depois o próximo. Ame o seu próximo como a si. Então, devemos amar primeiro nós, amar o próximo. Amar o próximo é amar com empatia, reciprocidade, entendeu? E se não tiver reciprocidade, da mesma forma, se a gente entender que aquela pessoa não é perfeita, que ela tem lacunas, que tem espaços vagos, a gente vai compreender o que é perdão, o que é amor, entendeu? O que é compaixão, o que é misericórdia. Isso a gente tem que ter pelo próximo, entende? A gente tem que ter compaixão, a gente tem que ter solidariedade. E é assim que vai ser, pelo menos assim na minha vida, vai ser assim até o último dia da minha vida. Até eu sair daqui, ou seja, de forma partindo para a glória, eu não sei. Eu sendo arrebatado no Apocalipse, quando tudo já estiver se findando e Jesus vai voltar, entendeu? Então, gente, eu já apresentei seminários perfeitos na faculdade. 40 minutos de seminário sem vício de linguagem, sem corrosão na fala, sem atropelar palavras, sem vício de linguagem, sem nervosismo, sem gaguejamento. Eu já apresentei peça teatral extremamente bem sucedida. E não foi só uma peça teatral que eu apresentei, não. Foram várias. Todas bem sucedidas. Entendeu? Eu tenho uma fala assim meio embolada, mas no momento H, quando eu preciso, eu consigo, entendeu? E eu consigo mesmo, isso não é história de carochinha não. Algumas vezes, até agora, estou encontrando uma certa dificuldade para fazer seminário, mas eu tenho fé em Deus que quando eu for falar em público, eu vou conseguir apresentar um seminário perfeito, porque eu já fiz isso em outros períodos. Já apresentei projeto de transposição didática no curso, no componente de didática. Eu fiz sozinho, a minha colega não me ajudou em nada, eu fiz o trabalho sozinho, apresentei, foi um sucesso. A professora aplaudiu, os alunos gostaram. Já apresentei trabalho, seminário de geografia do Rio Grande do Norte, perfeito, sobre os minerais, a composição dos minerais, as minas lá de Currais Novos, que a gente fala sobre a xilita, que é um mineral de tungstênio, que é utilizado para fazer pontas de caneta esferográfica, de equipamentos para foguete. E tudo isso eu falei. E bem preparado, bem apropriado. Mas outras vezes eu cometi gafes. Não falei o que devia falar. Fiquei gaguejando. Entendeu? Eu tenho essa dificuldade. Mas isso não vai tirar o meu sonho. Eu vou ser um geógrafo reconhecido no Rio Grande do Norte, no Brasil e quem sabe no mundo. Eu tenho fé em Deus. Eu confio nesse Deus. Que as lutas que eu passar, todas elas, não vai ser maior do que a minha vontade de vencer, do que a minha vontade de persistir, de continuar com a esperança, com a condição de viver os passos do Senhor, os passos não só daqueles que o Senhor coloca para mim, das veredas que o Senhor coloca para mim, mas daquilo que eu projetar para o meu futuro. Os meus passos vão ser passos vitoriosos. E os meus passos vão ser firmados pelo Senhor. Os passos de um homem bom será contemplado pelo Senhor. Tá certo? Um grande abraço.
Fiquem todos com Deus e até os mais vídeos por aí.